Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. E o pastor encerra, nessa noite de quarta-feira, esta série de mensagens sobre o tema Os Filhos da Desobediência. Vamos encerrar hoje. Esta é a 12ª mensagem, para que no domingo nós possamos iniciar uma nova série de pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus está dizendo à igreja, está exortando a igreja, para que o povo dele, que uma vez chamado, uma vez justificado, uma vez glorificado, uma vez aperfeiçoado para sempre, não pode mais andar, não pode mais ter um comportamento, não pode mais ter a mesma conduta dos gentios, dos ímpios, dos pagãos, dos filhos da desobediência. Esta é a exortação de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Como é bom nós estarmos aqui nessa noite, meu Deus. Como é bom poder louvar o Teu nome, adorar o Senhor. Como é bom saber que Tu és um Deus de maravilhas, que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus que responde ao nosso clamor, que Tu és um Deus que atende às necessidades do Teu povo. E como é bom ouvir a Tua voz, como é bom aprender da Tua palavra, aprender a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que traz conforto, a verdade que gera paz nas nossas vidas. Então fala-nos nessa noite, meu Deus, fala ao Teu povo, fala aos Teus eleitos, fala aos Teus pequeninos. Usa-me como Teu pastor, inspira-me, capacita-me a explanar a Tua palavra com verdade, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através de tudo aquilo que for proclamado neste altar. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus, e que todo o povo que crer diga amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus, nós chegamos hoje ao fim de uma série de mensagens, uma série de pensamentos, e nós vimos ao longo desses 12 cultos que Deus dá uma ênfase muito grande à importância do nosso procedimento, a importância das nossas atitudes. Você viu que Deus mostrou, Deus exortou a igreja que cada um de nós tem um dever, tem uma obrigação de não mais viver, de não mais proceder, de não mais agir, de não mais pensar, de não mais falar, de não mais se vestir, de não fazer nada, absolutamente nada, semelhante ao que faz os pagãos lá fora. Esta sempre foi a ênfase de Deus. E para que eu possa ter um procedimento agradável a Deus, eu tenho por obrigação de ter uma vida santificada. A palavra diz: sede santos, como o Senhor é santo. Então você lembra que num dos últimos cultos que eu fiz aqui na igreja, antes de viajar a Fortaleza, eu disse aqui na igreja, quando eu estava pregando, que o objetivo principal do Evangelho, o objetivo primordial da palavra de Deus é nos tornar o quê?
santos. Você lembra que eu falei isso? O objetivo principal do Evangelho é tornar o povo de Deus um povo santo. Não é fazer com que o povo de Deus sejam pessoas ricas, não é fazer com que o povo de Deus obtenham casas com piscina, carros do ano, carros importados, muito dinheiro no banco, muitas joias. Não, absolutamente não. Eu sei que a prosperidade é bíblica, eu sei que a prosperidade é de Deus. A Bíblia mostra, desde Gênesis até o Apocalipse, Deus suprindo as necessidades do seu povo. Mas eu creio também, meu irmão, e tenho absoluta certeza que a prosperidade de Deus, ela tem que ser vista pelo seu povo como um subproduto do cristianismo, nunca como a causa principal, nunca como a causa prioritária. E eu disse aqui que é exatamente nesse ponto que nós encontramos a grande diferença entre o cristianismo e as seitas que existem neste mundo. Este é o ponto principal, porque no cristianismo legítimo, no cristianismo genuíno, o objetivo principal qual é? A santidade do povo de Deus. Esse é o objetivo do cristianismo, esse é o objetivo da verdadeira igreja de Jesus. E nas seitas, qual é o objetivo principal? A obtenção de riquezas, a obtenção de bens materiais. Se você é uma pessoa observadora, você vai perceber que nas seitas, elas estão sempre procurando satisfazer a necessidade de bens materiais das pessoas. As mensagens que as seitas propagam, as mensagens que eles pregam, é sempre visando esse objetivo. Eles estão sempre procurando seduzir as pessoas com promessas de obtenção de bens materiais. Oh, venha, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Você vai ter carro do ano, você vai ter casa própria, você vai ter muito dinheiro. Deus vai abrir as portas, Ele vai promover você no emprego, Ele vai fazer você um empresário, Ele vai fazer você se tornar uma pessoa, sabe, muito rica, muito poderosa. É sempre esta mensagem. Mas em nenhum momento você percebe por parte das seitas o desejo de fazer com que o povo de Deus seja um povo santo. No entanto, as Escrituras mostram que a preocupação principal de Deus, a preocupação primeira de Deus, prioritária de Deus, é que você seja uma pessoa santa. Não é que você seja uma pessoa rica, não é que você tenha muito dinheiro, não é que você possua carro importado, não é que você tenha casa com piscina. A preocupação principal de Deus é que o seu povo seja um povo santo. Uma conduta santa, um procedimento santo. Amém? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja, por favor, em 1 Coríntios, vamos recordar alguma coisa importante aqui. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha a preocupação principal de Deus qual é. Então diz assim a palavra. Veja que Paulo está falando com a igreja. Ele não está falando com pessoas ímpias, ele não está falando com pessoas espíritas, ele não está falando com pessoas que estão na idolatria, ele está falando com pessoas que estão dentro da igreja. Então ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que a preocupação de Deus é que tem que haver da parte do seu povo uma conduta santa. Então Paulo diz: olha, não te engane, não vos deixe enganar, não se deixe seduzir por palavras vãs. Se você está dentro da igreja, se você se diz cristão, se você se diz filho de Deus, mas você pratica essas coisas aqui, você está enganando a si mesmo. Você não herdará o reino de Deus. Você não é filho do Deus Altíssimo.
você pode conseguir prosperidade, você pode se tornar uma pessoa rica, você pode ganhar muito dinheiro, você pode conquistar tudo que o dinheiro possa dar e acreditar que é Deus que está te dando. Todavia a palavra diz, você não herdará o reino de Deus. Todos nós, aliás, eu sempre digo aqui na igreja, todo cristão, ele sempre foi ex alguma dessas coisas aqui. Todos nós fomos ex alguma coisa muito ruim na nossa vida, que era quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas por que nós não somos mais? Por que houve uma mudança profunda, radical na nossa vida? O versículo 11 responde: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, se uma pessoa está dentro da igreja, se uma pessoa tem Bíblia, se uma pessoa assiste cultos, mas não há na vida desta pessoa evidências de que essas coisas aqui saíram definitivamente da vida dessa pessoa, pode apostar a tua vida, meu irmão. Esta pessoa não é filho de Deus, esta pessoa não tem direito à herança, esta pessoa é filho do diabo. Porque uma vez que Deus chama, o que Deus faz aqui? Deus lava, Deus santifica, Deus justifica, Deus torna a pessoa uma nova criatura. É isso que Paulo está, olha, tais foste alguns de vós, vocês foram alguma dessas coisas aqui, mas Deus te lavou, Deus te justificou, Deus te regenerou, Deus mudou a tua vida por inteiro. Amém? Então não pode mais viver como vivem os gentios lá fora. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Deixa eu explicar isso aqui. Olha, irmãos, no passado, por causa do pecado de Adão, todo filho de Deus era trevas. Todos nós éramos trevas. Mas agora a Bíblia diz que todos nós somos o quê? Luz no Senhor. Somos luz em Deus. No passado, enquanto você estava morto em delitos e pecado, enquanto Deus não tinha te chamado ainda, você era trevas. Uma vez que Deus te chamou, a Bíblia diz, agora sois luz do Senhor. Aí a pessoa pergunta assim: pastor, como é que nós podemos saber se nós somos trevas ou se nós somos luz? Como é que eu posso ter certeza, pastor Carlos, que verdadeiramente eu sou luz no Senhor? Como é que eu posso ter certeza que eu não sou trevas? Bom, você pode ver isso de várias formas, de várias maneiras. Por exemplo, eu diria para você que essas trevas que Paulo se refere aqui, elas se manifestam de várias formas e maneiras. Por exemplo, as trevas se manifestam na mente, as trevas se manifestam no intelecto, as trevas se manifestam no entendimento, que na realidade resulta na ignorância. As trevas sempre se manifestam com ignorância. Por quê? Ao contrário da luz, as trevas, elas afetam negativamente a mente, o intelecto e o entendimento do homem. Por isso, irmãos, que todo filho do diabo, ele é ignorante. Todos nós aqui, enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecado, enquanto nós éramos trevas, nós também vivíamos numa ignorância até violenta. Todos nós éramos ignorantes também. Então, a pessoa que vive em trevas, ela é uma pessoa ignorante. Pastor, mas ela é ignorante de quê? Por exemplo, os filhos do diabo,
Eles são ignorantes de quê? Em primeiro lugar, irmãos, eles são ignorantes de Deus. Eles são ignorantes da verdade de Deus. Se você chega para um filho do diabo e você lhe mostra a verdade da Bíblia, se você explana a verdade da palavra, como é que eles reagem? Eles dizem, eu não acredito nisso, não, uma coisa não é bem desta maneira, não, está na Bíblia, mas não é bem assim. É sempre esse tipo de reação que eles têm. Então, se você vê a verdade da palavra, ouve a verdade da palavra, e você não se rende por inteiro à palavra, você ainda está vivendo em trevas. Esta é a reação típica de uma pessoa que vive nas trevas, de uma pessoa que é ignorante. Os filhos da desobediência, eles são assim. Por quê? Se Deus iluminasse os olhos dele, da mesma maneira que Deus iluminou os nossos olhos, irmãos, eles não continuariam vivendo lá fora da maneira que eles vivem. Por isso que Paulo diz que tem que haver uma diferença entre o nosso comportamento, entre o nosso procedimento, entre a nossa conduta daqueles que estão lá fora. Por quê? Porque você tem os teus olhos iluminados. Deus fez algo na tua vida que iluminou o teu entendimento, que te deu vida outra vez. Olha, dê uma olhada, por favor, na maneira de viver dos ímpios. Veja como é que eles vivem lá fora. Eles vivem nos prazeres do pecado. Eles vivem buscando freneticamente, sabe, os bens materiais. Eles vivem somente em função dos bens materiais. Eles mergulham fundo na iniquidade. Eles mergulham fundo no erro. Observe que eles chegam ao ponto de se vangloriar da vida de pecados que eles vivem. Veja se não é assim que os ímpios fazem. Eles se vangloriam da vida de iniquidade que eles estão vivendo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, no livro de Marcos você vai ver isso. Olha o que ele falou aqui. Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. O Senhor diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Será que isso aqui não se aplica à maioria das pessoas que vivem lá fora no mundo? Será que isto aqui não se aplica àquelas pessoas que vivem enganadas nessas seitas, que seduzem as pessoas com um falso evangelho, que procura mostrar ao povo de Deus que o objetivo principal do evangelho é fazer o povo de Deus rico, é fazer o povo de Deus possuidor de bens materiais? Será que não se aplica a eles? De que adianta, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque às vezes tem gente que diz assim, puxa vida, mas eu conheço uma pessoa, pastor, que frequenta uma seita ali, frequenta uma seita acolá. Olha, não é que está prosperando, não é, olha, mas está ganhando tanto dinheiro, está se dando bem nisso, está se dando bem naquilo. E começa a ficar até com inveja. De repente começa a pensar assim, será que não era bom eu ir fazer uma correntezinha? Será que não era bom eu pegar um pó óleo e passar na cabeça? Será que não era bom eu fazer isso, fazer aquilo? Olha o que é que Deus está falando. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, tudo bem, eles podem ganhar o mundo inteiro, mas eles não têm o direito à vida eterna com Deus. Eles não têm direito a viver uma vida de santidade. Aquilo que eles estão buscando nunca vai gerar santidade na vida deles. Apesar de terem Bíblia, apesar de eles ouvirem acerca dos milagres que Jesus realizou, olha, eles continuam ignorantes acerca das verdades sagradas. Não conhecem a verdade de Deus. Eles ignoram completamente a soberania de Deus. Eles ignoram a segurança eterna da salvação. Eles ignoram a predestinação. Eles ignoram a santidade. Eles ignoram que Jesus é o único e soberano Senhor. Eu estava falando ainda há pouco com um irmão meu do Rio de Janeiro. E ele frequenta um desses movimentos estranhos aí. E eu falando para ele, mostrando essas verdades da Bíblia. E ele diz assim, mas meu irmão, olha, mas o negócio é o seguinte, olha, eu estou me sentindo bem, mesmo você mostrando que está errado, mesmo você mostrando na Bíblia, mas eu estou começando a prosperar. Eu estou começando a ganhar um dinheirinho. Eu estou começando a ver as portas se abrirem. Você está percebendo alguma coisa diabólica?
Olha, irmãos, as trevas, elas não afetam apenas a mente. As trevas, elas também afetam o coração e elas também afetam as emoções da pessoa. Você vê que os filhos da desobediência, eles não são apenas ignorantes da verdade. Não, eles também não querem ouvir a verdade de Deus. E quando eles ouvem, eles nunca respondem positivamente. Eles têm o coração endurecidos, coração de pedra. O que Deus fez conosco? Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Às vezes, os filhos da desobediência, eles se intrometem no meio do povo de Deus, às vezes eles adentram o templo, às vezes eles assistem o culto, mas eles nunca conseguem absorver a palavra. Às vezes chega a dormir durante a pregação da palavra. Tudo bem. Eu sei que às vezes uma pessoa vem à igreja cansada, às vezes teve um dia de trabalho duro, exaustivo, né? Estava exaurido. É normal, reconheço isso. Às vezes pode até acontecer da pessoa estar tão cansada, que de repente ela não tem nem domínio e de repente dá uma cochilada. Reconheço isso. Mas observe que às vezes pessoas que não estão cansadas, não tiveram um dia exaustivo de trabalho, às vezes até dormiram durante o dia, elas vêm à igreja, enquanto canta ela está ali viva, alegre, feliz. Quando chega na hora da palavra, às vezes você olha e a pessoa está dormindo assim, ó. Sabe, toda hora da cabeça, toda hora. Por quê? Por que às vezes a pessoa dorme durante a palavra? Porque a palavra não é interessante para ela. Cantar é bom, ela canta, bate palma, se alegra, pula, sabe? Mas quando chega na palavra, ela dorme, porque a palavra não é interessante. Às vezes, os filhos da desobediência, eles se introduzem dentro da igreja, às vezes até se arvoram no direito, sabe, de serem juízes do pastor. Não tem gente que quer julgar o pastor, né? Que quer ser juiz do pastor, mas na verdade, sem que o saibam, eles é que estão sendo julgados. Eles é que estão sendo julgados. Então, por esse tipo de comportamento, você começa a perceber se você está nas trevas ou se você está na luz. Volte lá em Efésios, por favor. Efésios capítulo 5. Vamos ler o versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você sabe, é uma coisa interessante, né? Independente de Bíblia, independente de Evangelho, independente de igreja, independente de cristianismo, a mim me parece, irmãos, que a humanidade, por ela mesma, descobriu a diferença entre o que é luz e entre o que é trevas. É verdade. Você às vezes ouve falar assim: como é maravilhosa a vida noturna do Rio de Janeiro, a vida noturna de São Paulo, a vida noturna de Nova York, a vida noturna de Recife. Você vê que eles conseguem traduzir que existem certas coisas que acontecem de noite, acontecem no escuro. É maravilhosa a vida noturna de Recife. O que sucede na vida noturna? Eles próprios separaram vida noturna de vida diurna, né? Noite e dia. O que acontece na vida noturna? Bebida, drogas, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, violência. Tudo isso acontece na vida noturna. As pessoas que vivem a vida noturna, qual é o conceito que elas têm desse tipo de vida? Eles dizem assim: eu estou gozando a vida, isso é que é vida, eu não posso deixar de desfrutar da vida noturna. Você sabe o que a Bíblia fala acerca de vida noturna? Você sabe o que a Bíblia fala acerca das coisas que acontecem à noite, que acontecem no escuro? A Bíblia diz: são obras infrutíferas das trevas. Não acrescenta nada à tua mente, não acrescenta nada ao teu conhecimento, não acrescenta nada à tua pureza, não acrescenta nada, absolutamente nada à tua vida. Pelo contrário, leva o teu dinheiro, arranca o teu dinheiro, rouba as tuas energias, arranca a tua dignidade.
produz uma ressaca moral terrível. É isso que as obras infrutíferas das trevas produzem na tua vida. Na verdade, quando você está nas trevas, olha, as trevas, elas roubam tudo aquilo que você possui. Aliás, em Romanos, Paulo falou algo tremendo aqui na epístola que ele escreveu à igreja de Roma. Romanos capítulo 6, versículo 21. Porque houve um tempo que nós vivíamos nas trevas, né? A Bíblia diz, nós éramos trevas. Então olha o que ele diz aqui. Romanos capítulo 6, versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Pois qual foi o resultado que vocês obtiveram? Enquanto vocês eram trevas, enquanto vocês viviam mergulhados nas obras das trevas, qual foi o resultado positivo que vocês escolheram? Nenhum resultado positivo. Quantos que estão aqui, meu irmão, que no seu passado perderam a sua dignidade, perderam a saúde? Quantos que perderam a própria moral? Muitos perderam a família, muitos perderam o vigor físico, muitos perderam o trabalho. Enquanto viviam mergulhados nas obras infrutíferas das trevas. Outros perderam o dinheiro, outros perderam os amigos, outros perderam a família. Há até pessoas que perderam a própria vida. Há gente que perdeu a vida, literalmente falando. Jesus deu um exemplo quando ele usou uma parábola que eu acho muito importante, que é o exemplo do filho pródigo. Eu queria que você visse rapidamente. Em Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 11 em diante. O Senhor Jesus disse assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha, tudo está relacionado com o procedimento. Vivendo o quê? Dissolutamente. Tendo um tipo de vida, um tipo de comportamento, um tipo de conduta contrário aos padrões de Deus. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, meu irmão, saiu com os bolsos cheios de dinheiro, passou a ter um procedimento errado, passou a viver uma vida dissoluta. Qual foi o resultado? Terminou sem nada. Com os bolsos vazios, sem amigos, sem coisa nenhuma. Chegou uma hora que ele sentiu fome, desejou comer lavagem de porco e ninguém lhe dava. Será que não é isso que acontece com as pessoas que vivem lá fora, mergulhadas nas trevas? Será que não é isto que ocorre quando a pessoa vive praticando as obras infrutíferas das trevas, tendo um tipo de conduta contrário a Deus? Termina como o filho pródigo. Perde tudo, perde a saúde, perde a paz, perde família, perde os amigos, perde a dignidade, perde a moral, perde tudo, absolutamente tudo. Por isso que Paulo diz: não mais andeis como também andam os gentios. Não ajam como eles agem, não procedam como eles procedem, não tenham o mesmo tipo de comportamento. Porque se tiver esse tipo de comportamento, não é de Deus, não tem direito à herança e vai ter consequências terríveis na vida. É isso que ele está falando aqui. Volta lá em Efésios, capítulo 5, né? Você vê que no versículo 11 ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quer dizer que não basta apenas não ser cúmplice. Não, Deus exige muito mais. Deus diz: olha, você tem que reprovar qualquer tipo de conduta contrário a Deus.
Não sejais cúmplices, porém reprovai-as. Quer dizer, o cristão, o filho de Deus, ele não apenas pode fazer o que os ímpios fazem, mas ele ainda tem que reprovar a conduta dos ímpios. Ele não pode ser cúmplice, ele não pode ficar indiferente, ele tem que mostrar a sua indignação com aquilo que é errado, com aquilo que é mal, com aquilo que é contrário a Deus. Ele diz aqui no versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Olha, isso é uma verdade, irmãos. As pessoas ímpias, até as pessoas ímpias, aquilo que eles fazem em oculto, sabe? Na verdade, eles até sentem vergonha do que eles fazem. É por isso que eles preferem realizar as suas trevas em oculto. Por exemplo, quando anoitece, se você passar a partir das 6 horas da tarde e pegar ali a Avenida Mário Melo, o que você vai encontrar ali? Uma porção de prostituta e homossexuais. Tudo usando roupas, né, íntimas, o corpo de fora, o corpo exposto. Por que eles não ficam ali durante o dia? Você vê um homem que vai para uma boate, que vai para um prostíbulo, ele põe lá uma garrafa de cachaça, uma garrafa de uísque, uma garrafa de cerveja, ele senta com a prostituta de lado, mas ele está ali no escuro. Ele está ali numa luz negra. Ele não faria aquilo à luz do dia. Ele procura fazer sempre a coisa encoberta pelas trevas. Entendeu? Por isso que Paulo diz, olha, o só referir é vergonha. Então, o que é que Deus está dizendo? Que nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas, mas nós ainda temos que reprová-las. Você tem que reprovar aquilo que é contra Deus. E vou dizer uma coisa, isso aqui tem que ser feito principalmente na igreja. Você não pode aceitar atitudes diabólicas dentro da igreja. Você não pode aceitar uma pessoa que está dentro da igreja, que tem Bíblia, que assiste culto, que canta, que louva, e de repente você olha para aquela pessoa que se diz um crente, que se diz um irmão, que se diz um predestinado, e vê aquela pessoa com uma atitude diabólica. Você tem que chegar e reprovar. Dizer, não, irmão, isso não é a atitude de Deus, isso não é a atitude de um cristão. Não aceito esse teu comportamento, não aceito essa tua atitude. Pastor, mas é isso que Deus quer? Será que nós temos que reprovar da maneira que o irmão está dizendo? Olha, é o que Deus diz na minha Bíblia. Acredito que na tua também. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 11. Eu, por exemplo, reprovo mesmo. Não quero nem saber quem é. Viu? E por isso que muita gente não gosta do pastor, né? Quer dizer, muita gente, vírgula. Aqueles que praticam as obras das trevas, né? Então diz assim, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Olha o que Deus está dizendo para você. Ele não está falando com os ímpios, ele está falando com os santos. Ele diz, olha, eu agora vos digo, não te associe com alguém que dizendo-se irmão, é aquela pessoa que parece de Deus, é aquela pessoa que tem uma aparência de ser uma pessoa convertida, mas quando você olha para o procedimento da pessoa, quando você olha para a conduta, quando você olha para as atitudes, às vezes para a maneira de falar, às vezes para os pensamentos da pessoa, você percebe que ela não é de Deus, você percebe que a sua conduta é diabólica. Porque a verdade, irmãos, é que o filho do diabo, ele nunca vai se transformar em filho de Deus. Não existe essa história de dizer, não, todo mundo nasce cabrito, lá para as tantas é que vira ovelha. Não, Deus não é cirurgião plástico. Está pensando que Deus faz cirurgia plástica? É? A pessoa nasce cabrito, aí lá para as tantas Deus chama, vamos fazer aqui uma cirurgia, deixa eu fazer uma plástica em você, vou transformar você numa ovelha. Não, não existe na Bíblia não. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. Você lembra da história que eu já contei aqui do escorpião? Que havia uma enchente, a ponte caiu, o escorpião queria atravessar o rio,
E ele pediu ao sapo: seu sapo, por favor, só o senhor pode me ajudar. Me ajude a ir para o outro lado do rio. O senhor é sapo, o senhor vai nadar muito bem. Me leva aí na sua carcunda. E o sapo disse: ó, escorpião, como é que eu vou levar você? Você com esse rabinho aí cheio de veneno. De repente você me crava aqui nas costas, eu morro. E o escorpião: não, seu sapo, fica tranquilo. Eu não sou mais isso não. Eu agora sou uma pessoa regenerada. Eu sou um abençoado. Eu sou um predestinado. Eu sou um eleito. Ó, já fiz até o seminário na igreja Cristo é Vida. Tirei notas 10, viu, seu sapo, em todas as provas da igreja. É mesmo, filho, isso, olha, pastor fez prova lá, tirei 10 em tudo, respondi tudo certo, pode confiar em mim, eu sou um eleito, o meu nome está escrito no livro da vida. Aí o sapo disse: bom, tá falando essas coisas, deve ser de Deus. Tá bom, entra, sobe aí nas minhas costas. Começou o sapinho a atravessar o rio. Quando chegou no meio do rio, meu irmão, o sapo deu um grito alucinante. Ele sentiu que o escorpião havia dado-lhe uma ferrada. E ele disse: mas escorpião, você me disse que não ia fazer, você me disse que tinha mudado, por que você fez isso? E o escorpião disse: sapo, é a minha natureza, ela não muda. Quem nasce escorpião, morre escorpião. Você está compreendendo? Pode assistir culto, pode fazer seminário, pode aprender a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, pode tirar 10 em prova, pode conhecer todo o pacto da graça, mas a conduta da pessoa não muda. Não muda, não muda, não muda, não muda. Por isso que ele está dizendo: olha, não te associe com alguém que dizendo-se irmão, que dizendo-se crente, que dizendo-se filho de Deus, que dizendo-se predestinado, for impuro. Você vê a pessoa com a vida impura, você vê uma pessoa sendo avarenta, apegada aos bens materiais, apegada ao dinheiro, aquela pessoa, sabe, que faz do dinheiro o seu próprio Deus, que vive em função de dinheiro, vive em função de bens materiais. Se você olha para uma pessoa que é idólatra, às vezes idolatra o pai, idolatra o filho, idolatra o marido, às vezes idolatra a denominação, às vezes idolatra o pastor da igreja. Ele não está preocupado com a palavra, ele está preocupado com o pastor. Porque você sabe que tem gente que idolatra pastor, né? A ponto de que se não for o pastor que ela idolatra que faça o culto, ela não vem para a igreja. Quer dizer, não é a palavra que atrai. O que atrai, o que está atraindo a pessoa é o pastor. Então essa pessoa está idolatrando o pastor, né? Porque a pessoa de Deus, ela está preocupada em ouvir a palavra. Não importa o mensageiro. Não importa se é o pastor Carlos, não importa se é a pastora Ivonete, não importa se é a pastora Sandeli, se é o pastor Sérgio, não importa se é o Elivelto, não importa, ela quer ouvir a palavra, ela quer ouvir a verdade de Deus. Então, se uma pessoa se dizendo irmão for maldizente, fofoqueiro, fala da vida de um, fala da vida de outro, sabe aquela pessoa, você encosta na pessoa, ela não tem outro assunto, a não ser puxar assunto para falar da vida do outro. Já observou pessoas que são assim? Já observou? Você encostou nela, vai falar, olha, não tem outra história. Começa a falar, com 1 minuto ela já começa. Ó, você viu fulano? Ó, você está sabendo de Beltrano? Ó, você viu aquele? Ó, você viu aquele outro? Sabe? Maldizente. Fala mal. Beberrão, roubador, desonesto. Deus está dizendo, com esse tal, nem ainda com mais. Deus está dizendo, não mantenha com esta pessoa nenhum relacionamento social. Nem para sentar ali na esquina para comer uma pizza. Deus, com esse? Não, com ele não. Pula fora dele. Amém? Isto aqui que significa reprovai as obras infrutíferas das trevas. Não apenas seja cúmplice, mas também reprove. Demonstre a sua indignação contra esse tipo de comportamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mais obras infrutíferas das trevas. O que não pode haver na tua vida nem na minha vida? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Quer dizer que não basta apenas se despojar da prostituição, da impureza, da paixão lascívia, do desejo maligno, da avareza. Não. Tem mais coisa que não pode existir na vida do Filho de Deus. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Não pode um filho de Deus ser uma pessoa irada. Sabe aquela ira que gera o pecado, aquela ira que deixa a pessoa descontrolada, que faz a pessoa perder o domínio, aquela ira que faz a pessoa ofender o outro, xingar, que é capaz até de bater, até de matar uma pessoa. Você sabe que tem pessoas quando se iram, perdem o controle, né? Ficam completamente desfigurados. A pessoa fica completamente fora de si. Olha, tira isso da tua vida. Ira, indignação, maldade, maledicência. Olha como Deus reprova a maledicência, hein? A fofoca. Olha, irmãos, eu odeio, eu abomino maledicência. Ou se tem uma coisa que me deixa profundamente irritado, são pessoas fofoqueiras. Pessoas que às vezes se aproximam de você só para falar mal do outro. E fala mal de fulano, e fala mal de Beltrano, fala mal até da sua própria sombra. A pessoa encosta em você, aí passa um irmão e ela diz, olha aí, isso aí, não sabe quem é isso aí, olha isso aí, faz aquilo, olha isso aí, faz aquilo. Meu irmão, cuida de ti mesmo e da doutrina, rapaz. Deixa a vida do outro. Isso é problema dele, rapaz. Você não tem coisa saudável para falar. Que língua fofoqueira, que língua cheia de maledicência. Linguagem obscena do vosso falar. Um cristão não pode falar palavrão. Um cristão não pode falar palavras torpes. Um cristão não pode viver contando piadas imorais, piadas indecentes. Não existe isso na vida de um cristão. Se você vê uma pessoa que se diz de Deus, com linguagem obscena, olha, nem com ele comais. Reprove isso, não seja cúmplice dessas obras. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais. Esta palavra, não mintais, não fale mentira. Você lembra que eu falei no último culto? Esta palavra é pseudo. Então ele está falando, ela não abrange apenas o falar mentira, ela abrange a pessoa a ser falsa, a pessoa a ser dissimulada, a pessoa a ser hipócrita, aquela pessoa fingida, aquela pessoa enganadora. Então ele diz, olha, não engane uns aos outros. Às vezes a pessoa não gostou de alguma coisa que você fez, alguma coisa incomodou ela está indignada, mas ao invés dela chegar para você e dizer, meu irmão, vem cá, olha, eu não gostei da tua conduta, eu não gostei do teu procedimento, quero abrir meu coração com o irmão errou, em vez dela fazer isso francamente, e acertar os ponteiros com o outro, não, ela fica dissimulando. Quando está na frente do irmão, abençoado, como é que vai, Leite? Pedra que vive, tu és um abençoado. Quando a pessoa dá as costas, isso aí não presta, rapaz. Estou com tanta raiva desse indivíduo. Você precisa, essa pessoa aí não é de Deus, é do diabo, sabe? É um enganador hipócrita. É por isso, irmãos, eu tenho isso como conduta, como regra de vida. Eu não sei fingir. Se eu tiver que falar para você uma coisa, eu vou falar para você. Eu não vou falar para o outro. Se eu tiver que reprovar alguma coisa em você, eu te chamo no meu gabinete e digo, olha, meu irmão, está errado, não é certo, sua conduta não está direito. Eu estou te falando como pastor, eu te amo, estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei chegar na tua frente e rir e por trás te apunhalar. Se você vê uma pessoa que procede assim, esta pessoa não é de Deus. Essa pessoa é do diabo. Essa pessoa é filho da desobediência. Amém? A hipocrisia, o engano, a dissimulação não pode fazer parte da vida de um filho de Deus. Versículo 12. Agora ele vai falar das virtudes, né? Já mostrou uma porção de defeitos que não pode fazer parte da nossa vida mais. Agora as virtudes. Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quer dizer que um filho de Deus, ele tem que ser uma pessoa cheia de ternos afetos de misericórdia, uma pessoa misericordiosa. Como é que você agiria se esse irmão que está sentado do teu lado aí, amanhã cometesse um erro grave? Qual seria a primeira reação que você teria? Será que era chamar o irmão de filho do diabo? Ah, irmão, olha aqui, o irmão que você estava ali do meu lado. Não é que ele errou, não é que ele tropeçou, não é que ele caiu. É um filho do diabo. Não, por que é filho do diabo? Às vezes a pessoa tem uma conduta ilibada, uma conduta limpa, às vezes um homem de Deus, uma pessoa de vida reta, de vida santa, de repente lá para as tantas, por uma consequência qualquer, não importa, cometeu um erro. Isso não significa dizer que aquela pessoa é filho do diabo. Os santos também pecam, os santos também erram. Então você tem que ser uma pessoa misericordiosa. Puxa vida, o que houve com o irmão? O que levou o irmão a cometer este erro, a cometer essa falha? Sabe? Querer ajudar a pessoa, querer estender a mão, ao invés de pisar na pessoa, destruir a pessoa, erguer a pessoa outra vez. Esta é a pessoa misericordiosa. Se revestir de ternos afetos de bondade. A pessoa que é bondosa, ela sempre olha para as virtudes do outro. Uma pessoa que não é bondosa, ela sempre olha os defeitos. Você pode ter 99% de virtudes, de coisas boas, e 1% de erro. Ela não enxerga os 99% de boas, mas ela enxerga o 1% de erros. Não é bondosa. Sabe? Não, uma pessoa bondosa, ela está sempre olhando para o lado bom do outro, não para o lado mal. Humildade. Ser humilde, se submeter, sabe, às autoridades constituídas. A pessoa humilde, quando ela erra, ela reconhece que erra, reconhece que errou, ela dá a mão à palmatória, ela não fica se justificando, ela não fica colocando a culpa em fulano, a culpa em Beltrano, não foi a minha mulher, não foi por causa disso, não foi por causa daquilo, não era assim, não, realmente errei, dou a minha mão à palmatória, errei, minha culpa, minha máxima culpa. Vou me consertar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mansidão. O Filho de Deus tem que ser manso, meu irmão. Eu observo muito a conduta das pessoas, sabe? Olha, tem gente que tem uma aparência de mansidão. Mas se você pisar no calo dele, meu irmão, vira o próprio diabo em pessoa. Você diz, gente, não acredito. É aquela pessoa? É aquela pessoa. Vocês, não é possível. Nós tivemos uma pessoa aqui na igreja, já faz algum tempo isso, um rapaz chamado Jorge, que era seminarista da igreja. Aquele rapaz, já notou, ele era assim, ó. A aparência era da mansidão em pessoa. Até para falar ele era mansinho. Aquele olhar de peixe morto, sabe? Um dia ele teve um desentendimento com a dona Terezinha ali. Sabe, a dona Terezinha, pastor, olha, eu fui cumprir a ordem que o senhor mandou, que não podia entrar na cozinha, não podia mexer nas panelas. Aí ele me puxou pelo braço. Olha, o homem parecia o Satanás. Eu digo, não acredito. Eu digo, aquele ali. Aí houve uma situação no meu gabinete e ele teve a mesma atitude. Eu digo, não é que é verdade mesmo? Quer dizer que aquela aparência de mansidão era apenas aparência. Não era o que ele tinha dentro dele. Você compreende? Por isso que Paulo diz, olha, se alguém se dizendo irmão, tiver esse tipo de conduta, nem com ele coma. É um enganador, é um fingido. Esta pessoa não nasceu de novo. Esta pessoa não é herdeiro da herança, não é herdeiro da vida eterna. Longanimidade, paciência para suportar ofensas. Você tem que ter paciência para suportar ofensas das pessoas. Quantas vezes nós somos ofendidos? Quantas vezes eu já fui ofendido e eu suporto tudo com longanimidade, com toda a paciência do mundo.
Uma vez um rapaz, um maluco levantou aqui na igreja, me ofendeu na hora do culto, na hora da pregação. Não sei se vocês lembram. Em outros tempos, eu voava daqui do altar no pescoço dele. E já cravava os dentes e bebia o sangue. Agora não mais. Eu digo, peraí, meu irmão. Peraí, põe para fora. Só não pode atrapalhar o culto. O culto é que não pode atrapalhar. Então põe ele lá fora. Acabou. Está compreendendo? Em outros tempos, o sujeito se levantar, me ofender, me chamar de ladrão. Meu irmão, ia levar uma pisa para nunca mais se esquecer dela. Mas agora não mais. Agora, Deus me revestiu de um espírito de longanimidade. Eu tenho paciência para suportar ofensas, para suportar injustiça. É isso que Paulo está dizendo aqui. Amém? Amém, igreja? Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Ah, pastor, eu não me dou com o irmão fulano. Ah, pastor, eu não vou com a cara da irmã Beltrana. Eu não suporto fulano. Ah, é? Tu suportas quem? A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Suporta o teu irmão, rapaz. Nós não fomos feitos forma de biscoito, não, que sai todo mundo igual. Cada um de nós tem um jeito diferente, cada um de nós tem uma personalidade diferente, cada um de nós tem gosto diferente. Tem gente aqui que gosta de praia, tem gente que não gosta de praia, tem gente que gosta de ouvir música popular, tem gente que não gosta de ouvir música popular, tem gente que gosta de Roberto Carlos, tem gente que gosta de Chitãozinho Chororó, tem gente que gosta do Pastor Carlos, tem gente que não gosta do Pastor Carlos. Amém? Eles faltaram essa noite, pastor. Tomara que não tenha mesmo, né? Tomara que não tenha mesmo. Não, suportai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos, nós temos que praticar o perdão. Se você se sente ofendido por alguma coisa que eu faço, se alguma coisa não satisfaz a você, você está achando que está errado, vá lá no meu gabinete e fala comigo, pastor, olha, não gostei, eu acho que o senhor não devia ter agido assim, eu me senti ofendido pelo que o senhor falou. Olha, e se eu reconhecer que eu errei, eu vou dizer, meu irmão, me perdoe, realmente errei, eu exagerei, eu não devia ter falado, não devia ter tomado essa atitude, mas eu peço perdão, irmão. E aí você me perdoa. Ou vice-versa. Coisa difícil, né? Das pessoas praticarem isso aqui, ó. Se fala muito de perdão nas igrejas, pouco se pratica o perdão. Não porque o perdão, não porque o perdão, não porque tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Na hora que alguém se sente ofendido, coisa difícil é perdoar, meu irmão. Já fecha a cara, já entroncha a cara, já sai da igreja, sabe, é um inferno de vida. A Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou. Como Deus te perdoou, perdoa o teu irmão. Perdoa, meu irmão, coloque em prática a palavra. Às vezes, irmãos, a pessoa está sempre pronta para censurar o outro. Censura a pessoa, me ofendeu, agiu errado. Mas essa mesma pessoa que está criticando o outro, essa mesma pessoa que está mostrando o erro do outro, a ofensa do outro, ela acaba procedendo da mesma maneira, quando ela não perdoa o erro do outro. Errou igual, tá? Os dois estão no mesmo barco. Né? Às vezes é pródiga e encontra. Como é que pode uma pessoa de Deus fazer isto? Como é que pode um diácono da igreja fazer isto? O diácono errou, agiu de uma maneira errada, agiu. E você perdoou? Não admito isso, não, comigo é coisa diferente. Errou o diácono e errou você também. É aquela coisa, o sujo falando do mal lavado. Mas não acontece muito isso? Ou não acontece? Ao invés de perdoar, fecha a cara. Não.
Deus está dizendo, essas coisas não podem existir na vida de um filho de Deus. Senão você está procedendo da mesma maneira que os ímpios lá fora. Tem gente que está dentro da igreja, tem Bíblia, vem aos cultos, mas o procedimento é igualzinho dos ímpios lá fora. Mente, dissimula, não honra a palavra, sabe? É fofoqueiro, é maledicente, leva uma vida impura, fala palavras torpes, não tem uma conduta santa, mas está dentro da igreja. É o que é isso, pastor? O joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quer dizer que a única maneira de eu saber se a minha conduta é certa ou se a minha conduta é errada, a única maneira de saber se eu estou nas trevas ou se eu estou na luz, é aqui, ó. Seja a paz de Cristo o árbitro. Se você sente paz, você está na luz. Se você não tem paz, se há uma inquietação, porque quando você faz coisas erradas, se você é de Deus, a tua consciência acusa. Você não tem paz, você fica intranquilo, sabe, você fica inseguro, você sente uma agonia dentro de você, você sente como se Deus não ouvisse mais as tuas orações, como Davi sentiu quando pecou. Tem paz, é de Deus. Às vezes uma pessoa vem e fala alguma coisa no teu ouvido. Aquilo que a pessoa falou, produz paz? Produz, é de Deus. Não produziu paz, gerou um conflito, deixou você inseguro, deixou você desorientado. Ai, meu Deus do céu, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Ai, eu não sei mais se eu fico na igreja. Ai, estou em dúvida. Ai, meu Deus do céu. Olha, é do diabo. Quando é de Deus, produz paz. Quando você estava na lei, quando você vivia na iniquidade, quando você ouvia um falso evangelho, na hora que você ouviu a graça de Deus, que contradisse tudo aquilo que lhe haviam te ensinado, tudo aquilo que você havia crido, a graça de Deus produziu paz ou produziu inquietação? Paz. Gerou paz, não gerou conflito, gerou paz. Às vezes você está na igreja, você está bem, você está tranquilo, você está em paz, sabe? Está em paz contigo mesmo, está em paz com Deus. Aí de repente vem alguém de lá e... não porque isso, não porque aquilo, não... e aquilo tira a tua paz. Deixa você desequilibrado. Deixa você desorientado. Deixa você sem saber se acredita, se não acredita, se é de Deus, se não é de Deus, se fica na igreja, se sai da igreja. Tirou a paz. De quem é aquilo que chegou nos teus ouvidos? Do diabo. Quando é de Deus, gera paz. Seja a paz de Cristo o árbitro. Quem arbitra é a paz de Cristo. Se é do diabo, a paz some. Se é de Deus, a paz se faz presente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E para a gente terminar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Será que nós não estamos vivendo os últimos dias? Será que nós não temos visto isso? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Está prestando atenção nisto? Se você vê uma pessoa egoísta,
avarenta, jactanciosa, sabe? Prepotente, arrogante, né? Blasfemadora, desobediente aos pais. Se você vê uma pessoa que é ingrata, às vezes a pessoa ajuda tanto o outro, e lá para as tantas ela paga com a ingratidão. Quantas vezes, né? Isso acontece na igreja, o pastor, sabe, ajuda a pessoa, ensina, orienta, gasta as horas e horas de gabinete pastoral, sabe? Cuida daquela pessoa como se fosse o próprio filho. E lá para as tantas, recebe uma ingratidão daquela pessoa. Você vê uma pessoa ingrata, você vê uma pessoa desafeiçoada, que não tem afeição, sabe? Não tem afeição natural. Irmão, nós temos afeição até por um animal. Você cria um cachorro, você se afeiçoa ao cachorro. Se o cachorro morre, olha, você sente falta. Se nós somos afeiçoados a um animal irracional, imagine a um ser humano. Então, se você vê uma pessoa desafeiçoada, que não tem afeição, que convive com você 1 ano, 2 anos, e de repente, uma hora para outra, sem motivo, sem razão, se separa, sabe, como se não existisse nada, nunca tem, como se não tivesse nenhum vínculo. Foge dela, foge dessa pessoa, é do diabo. Implacáveis, pessoas cruéis, pessoas que caluniam, pessoas que não têm domínio próprio, inimigas do bem. Você sabe o que é uma pessoa ser inimiga do bem? Inimiga do bem, inimiga de Deus. Traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Foge, foge, Deus está dizendo, foge dessa gente, foge dessa pessoa, foge deste homem, foge desta mulher. Olha, eu corro léguas, meu irmão. Léguas, léguas, léguas. Por isso que eu observo muita conduta. Por isso que às vezes quando eu digo, olha, é do diabo, tem gente que fica assim assustado, é porque, quando eu digo é do diabo, é porque eu observo os frutos. Eu não me deixo levar pela aparência. Eu não me deixo levar por palavras bonitas. Sabe? Eu me deixo levar pela conduta, pelo procedimento, pelos frutos. O Senhor Jesus diz, pelos frutos é que se conhece a árvore. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você sabe o que é uma pessoa aprender sempre e Deus dizer, mas jamais vai poder chegar ao conhecimento. Ou seja, jamais esta pessoa vai conseguir praticar a palavra. Ela pode aprender, pode assistir 500 milhões de cultos, pode fazer seminário, pode aprender a Bíblia de cabo a rabo, jamais vai conseguir praticar a palavra que lhe está sendo ensinada. Por isso que às vezes assim, mas como é que pode, pastor? Aquela pessoa tem 2 anos na igreja agindo desta maneira, porque uma pessoa que tem 2 anos de igreja teria obrigatoriamente que ter um comportamento o quê? Exemplar, ou não? Às vezes não acontece isso. Mas eu não entendo, pastor. Se fosse uma pessoa que tivesse acabado de chegar na igreja, olha, mas aquele irmão, aquela irmã ali, pastor, olha, tem 5 anos ouvindo a graça. Olha a conduta desta pessoa. Olha o procedimento, pastor. Aprendem sempre. Jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Fuja dele, a Bíblia diz. Distância dele. Rapa o pé, meu irmão. Foge dessa pessoa. É o diabo. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Está vendo aqui? Não irão avante. A sua insensatez, resistir à verdade, é uma insensatez. Quem é que é insensato? Aquele que ouve a palavra e não
pratica. Quem é que ouve a palavra e não pratica? Aqueles que aprendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Quem é que sempre aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade? Os filhos do diabo. Eles não irão avante, diz a palavra. Vai chegar um momento que a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu com Janes e Jambres lá no Egito. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, o Espírito de Deus falou à igreja nesses 12 cultos sobre conduta, sobre procedimento. Quando você acordar de manhã, todos os dias, lembre-se disso. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho que andar como filho da luz. Eu não posso mais ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu tenho que ter um procedimento santo. Na tua casa, no teu automóvel, dentro do ônibus, dentro de um transporte alternativo, no metrô, na hora de lazer, na beira de uma praia, num campo de futebol, né? Se você está praticando lazer, jogando futebol com os amigos, com os irmãos, sabe, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, a tua conduta é que vai provar se você anda como filho da luz ou se você anda como filho das trevas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus.